Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Haqq TV e vamos às principais notas para este encontro 2 de maio de 2019. O Tribunal Judicial da cidade de Nampula condenou os implicados no caso de desvio de fundos do Hospital Central de Nampula a penas que variam de 6 a 8 anos de prisão maior e ao pagamento de multas e indemnizações a favor do Estado. Dos 16 réus, um foi absolvido por falta de provas que consubstanciam o seu envolvimento e 15 foram condenados, dos quais com penas efetivas. Sentença que foi proferida esta quinta-feira na segunda secção do Tribunal Judicial da cidade de Nampula dá conta que ficou provado em sede de julgamento que os réus Fernando Felisberto Muleveque, Ana Sara Carlos, Basílio Ernesto, Isabel Auero, Isabel Silvério e Juma Francisco, que a data dos factos desempenhavam funções no Departamento de Administração e Finanças do Hospital Central de Nampula como agentes de execução orçamental e controle interno, tendo em janeiro de 2015 iniciado a sua atividade de transferência de valores altos para contas de colegas e pessoas sem nenhum vínculo com a instituição. O Tribunal Judicial da cidade de Nampula concluiu que a conduta dos implicados provocou um prejuízo ao Hospital Central de Nampula na ordem de 2.567.927 meticais e 13 centavos, pelo que decidiu condená-los pelo crime de peculato na forma continuada, abuso de cargo, pagamentos indevidos e associação para delinquir na forma continuada. Recebimento ilegal de emolumentos para aqueles e, todavia, condenar os correios Fernando Felisberto Muleveque, Isabel Auero Simeone, Isabel Silvério Mário e Juma Francisco e Ana Sara Carlos as seguintes penas parcelares. Fernando Felisberto Muleveque e Isabel Auero Simeone, 4 anos de prisão pelo cometimento do crime de associação para delinquir, 1 ano de prisão e 1 mês de multa pelo cometimento de cada crime de peculato, previsto punível pela linha B do número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal. 3 anos de prisão e 6 meses de multa pelo cometimento do crime de peculato previsto punível pela linha C do número 1 do artigo 514 do Código Penal. Fazendo o cúmulo jurídico da pena, vão os correios condenados a pena única de 8 anos de prisão maior e 17 meses de multa, a taxa diária de 225 meticais. Isabel Silvério Mário, 2 anos de prisão pelo cometimento do crime de associação para delinquir, 1 ano de prisão e 1 mês de multa pelo cometimento de cada crime de peculato previsto punível pela linha D, número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal, 3 anos de prisão e 6 meses de multa pelo cometimento do crime de peculato previsto punível pela linha C do número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal. Fazendo o cúmulo jurídico da pena, vai ocorrer condenada na pena única de 6 anos de prisão maior e 17 meses de multa, a taxa diária de 225 meticais. Ana Sara Carlos, 2 anos de prisão pelo cometimento do crime de associação para delinquir, 1 ano de prisão e 1 mês de multa pelo cometimento de cada crime de peculato, previsto e punível pela linha B do número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal, 2 anos de prisão e 6 meses de multa pelo cometimento do crime de peculato, previsto e punível pela linha C do número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal. Fazendo o cúmulo jurídico da pena, vai ocorrer condenada a pena única de 6 anos de prisão maior e 10 meses de multa, a taxa diária de 225 meticais. Juma Francisco, 2 anos de prisão pelo cometimento do crime de associação para delinquir, 1 ano de prisão e 1 mês de multa pelo cometimento de cada crime de peculato previsto punível pela linha B do número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal. Fazendo o cúmulo jurídico da pena, vai ocorrer o condenado na pena única de 4 anos de prisão maior e 5 meses de multa, a taxa diária de 225 meticais. Ocorreu a Adamugia Abdul Razak Momad, vai condenado na pena de 2 anos de prisão, pena essa que é excluída por multa, a taxa diária de 225 meticais. Os correios Bonifácio Francisco, Flora Afonso, Carolina Remígio, Carmen Feliciano e Catarina Cipriano vão condenados na pena de 10 meses de prisão, pena essa que é excluída por multa, a taxa acima citada. As correios Lídia Francisco Coalha, Samina Manuel Cardoso e Ana Bela Adelino vão condenadas na pena de 3 meses de prisão, pena essa que é excluída por multa, a taxa acima citada. Vão os correios condenados no pagamento de máximo de imposto de justiça, nos termos do artigo 156, Código de Processo Penal. Vão ainda os correios Fernando Felisberto Muleveque, Isabel Auero Simeone, Isabel Silvério Mário, Ana Sara Carlos, Juma Francisco, Bonifácio Francisco, Flora Afonso Francisco, Carolina Remígio, Carmen Feliciano, Catarina Cipriano e Adamugia Abdul Razak,
obrigados a pagar uma indemnização ao Estado, segundo a proporção das suas culpas, em 400 mil, 400 mil, 250 mil, 250 mil, 250 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil e 100 mil meticais, respectivamente. Nós temos o artigo 34 do Código de Processo Penal. No entanto, atendendo que o Correio Juma Francisco e Isabel Silveiro Mário são delinquentes primários, aquele vai proceder à reparação parcial dos danos causados ao Estado com a caução econômica que lhe for arbitrada, e esta procedeu à reparação parcial do dano, vai a pena de prisão hora aplicada, substituída por pena alternativa de prestação de trabalho socialmente útil, em razão de 700 períodos de trabalho. Nós temos o artigo 102, 89, número 1, a linha A, 90 e 92 do Código Penal, ficando os Correios obrigados a pagar o remanescente de indemnização em prestações iguais e sucessivas de 5 mil meticais a partir do corrente mês. Por haver indícios fortes de o Correio Nacional Zito Sequeira, funcionário afeto ao Ministério da Saúde, ter cometido o crime de peculato previsto por a linha C do número 1 e 2 do artigo 514 do Código Penal, ordeno que se extraia cópia das folhas 2, 3, 115, 191, verso e 262 dos autos e se remeta ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção para os seus devidos efeitos. O Ministério Público mostrou-se conformado com a sentença e considerou ter sido feita justiça, principalmente pelo facto dos réus terem sido condenados a ressarcir os prejuízos causados ao Estado. O posicionamento do Ministério Público face às penas aplicadas, não vamos dizer que estamos satisfeitos, mas penso que este é um culminar de um trabalho feito pelo Ministério Público e as penas, mesmo não nos satisfazendo na totalidade, em parte estamos satisfeitos porque acautelou-se aquilo que é a indemnização ao Estado, bem como é importante frisar que na fase da instrução houve recuperação de valores a favor do Estado. Relativamente às penas de prisão, estamos satisfeitos porque era prática termos sempre situações de substituição por multas e temos uma situação em que há penas efetivas. Eu penso que é uma chamada de atenção a todos os servidores públicos, à sociedade no geral, que estamos atentos a estas práticas ilegais que estão a ser cometidas a nível do Estado, neste caso que é o desvio dos fundos do Estado, e vamos continuar a levar a cabo o nosso trabalho no sentido de chamar a consciência a todos os cidadãos. Para além dos réus, o julgamento contou com a presença de constituintes, familiares e alguns interessados que marcaram presença considerável para acompanhar as audiências. Os moradores da unidade comunal piloto no bairro de Mutawai, na cidade de Nampula, queixam-se da onda de assaltos a residências que são protagonizados por malfeitores que realizam as suas incursões durante o período da noite. Falando do Haki TV, os moradores apontaram a falta de patrulhamento noturno dos agentes da polícia como sendo a causa principal que contribui para a ocorrência dos assaltos em residências e na via pública. A criminalidade aqui no bairro é maior, quanto mais em particular nesse mercado aqui. Quase a gente não dorme tranquilamente. O que acontece? É constantemente que assaltam as nossas barracas, querem afugentar os que estão a investir nesse bairro. E nós ficamos sem saber por quê que isso acontece e as pessoas de onde é que saem. Constantemente estão aqui. Sim, as barracas aqui são assaltadas, só que as pessoas não querem dizer. Tem medo de quê? Retaliação. Aqui no Pará estamos mal, não estamos a dormir. Cada um aqui está a abrir porta de qualquer maneira. Assim na minha casa me roubaram dele coisa. Meu telefone, meu dinheiro com minha pasta. Há 2 semanas. Tem minha amiga aí aqui em Paz, depois do mercadinho, que acredita ela sair na escola para as 21. Estamos mal mesmo aqui. Mal mesmo. A criminalidade aqui no piloto é muito frequente nas noites, praticamente quando for, até que foi a semana antepassada que catanaram um secretário lá embaixo e foi anteontem também que catanaram um senhor que foram de buscar em casa dele por causa desses criminosos. Os moradores mostram-se preocupados com a situação e pedem às autoridades para criarem condições com vista a estancar o problema que cria instabilidade na região. É de vermos a polícia aqui a fazer patrulhamento, a gente vai ficar tranquilo, porque não pode nos precisar só quando é tempo de campanha, né? Quando é tempo de campanha, vamos ajudar o povo. O que é ajudar o povo? Ajudar o povo é em todos os sentidos. Trazer patrulhamento, se houvesse possível. Trazer a polícia, estar aqui um posto policial, seria mais ideal.
patrulhamento das 20, 21, 22 horas. O pedido que estamos a pedir é para essas pessoas que já vieram aqui, andar aqui no nosso bairro à noite, estamos mal mesmo, temos medo à volta da escola, estamos a passar muito mal, nossos filhos não brincam, estamos mal mesmo. Estamos a pedir mesmo eles estarem a passar aqui no bairro. É para nos apoiar, né? Estávamos a pedir se o governo se reparasse para este lado daqui embaixo do piloto e para poderem trazer alguns polícias para fazerem ronda da noite, para estarem a controlar, para pelo menos o povo conseguir descansar e pronto, se sentir-se que estamos de fato num governo que liga o povo. A unidade comunal piloto possui mais de 2.000 habitantes, na sua maioria cidadãos de origem estrangeira que dedicam-se a atividades de comércio informal. Os moradores do bairro de Mutavarrex e no posto administrativo de Inamicop, na cidade de Nampula, queixam-se de constantes oscilações da corrente elétrica fornecida pela Eletricidade de Moçambique. Falando esta quinta-feira à RAC TV, os moradores explicaram que o problema que se registra há bastante tempo tem vindo a causar enormes prejuízos no funcionamento dos seus eletrodomésticos. O assunto de energia lá faz-nos parte mesmo, a dificuldade de energia através de não ter a rede. Sim. Sim. Até caso eu que estou a falar agora, minha casa não estou a receber bem a energia através desta rede, não ter. Sim, chega fraca. A liderança do bairro até agora não diz nada. Sim. Sobre o assunto de energia no meu bairro também há oscilação. É que a energia não veio totalmente, a corrente é que não aparece, é que não assente bem, sim. Porque ainda não chegou à rede. E assim vamos a ficar prejudicados porque assim que a corrente elétrica não chega bem. Já que as aparelhagens não costumam totalmente arrancar bem. Autoridades da região reconhecem o problema e afirmam ter submetido uma carta à eletricidade com vista a encontrar uma solução para o problema que afeta os moradores. Para o bairro isso é mau, devido que anda nas escuridades. Agora estou a pedir às autoridades, por exemplo, da eletricidade, para que devem nos ver aqui a nossa situação como estamos. Sim. E também tem algumas unidades que carecem de ter a energia, mas sempre ficam em escuros. Sim. Refere-se que o bairro de Mutavarrex compreende 8 unidades comunais com um universo de mais de 13.000 habitantes. Ainda em Mutavarrex, os moradores enfrentam problemas de falta de água potável. Para terem acesso ao precioso líquido, são obrigados a percorrer mais de 2 quilómetros até a única fonte existente na região. De acordo com os moradores, a região conta com uma única fonte de água e não chega a ser suficiente para atender às necessidades dos residentes. Os moradores pedem às autoridades no sentido de ajudar a resolver o problema que se arrasta há mais de 3 anos. Aqui realmente o povo está sofrendo muito. Posso dizer, sofremos muito questão de água. Não temos torneiras, não temos um lugar fixo que a gente tira água. Tiramos nos lugares muito pantanosos, depois com problemas de sujidade de água, cria também problemas para a nossa saúde. Por isso neste bairro aqui não temos água. Vocês tiram onde a água nesse momento? Nós tiramos a uma distância, muito mais eu aqui na minha casa, tiro a uma distância. Embora temos poços nas casas, mas eles também pedem alguns valores para a tiragem de água. Então nós também tornamos uma parte de dificuldade. Se tivéssemos um sítio onde que, provavelmente temos fontenárias, posso dizer, que já não é pessoal, não é um posto de uma pessoa, quer dizer, em geral, que neste bairro nós não temos fontenárias. Muito mais esta área onde eu estou aqui, não temos nenhuma fontenária. Abastecimento de água nesse bairro aqui, não temos fontenária. Só demos no perto do hospital, lá na direção, uma torneira só. Assim estamos a sofrer por causa da tua pedir ao governo que tragam fontenária nessa área aqui, não temos. Assunto da água nesta zona aqui, estamos a sofrer mesmo. Não temos água, estamos a pedir, pelo menos, se for possível,
termos direito de água. É uma distância mesmo para conseguir água nesse lugar aqui. Sim, vamos buscar naquele riacho lá. Sim, na represa. Sim. Gostaríamos, se for possível, o governo nos ajudar, pelo menos ter que abrir os poços ou fontenárias, seria possível. E este furo não é suficiente para toda a população, até da mesma unidade, não é suficiente. Sim, o plano já apresentamos no Conselho Municipal sobre o caso da falta de água e a falta de energia elétrica. Sim. O governo municipal disse que está em plano, está em processo. No momento ainda não nos deu a resposta de dizer que o dia tal ou o mês tal, mas eles disseram que está em plano de resolver os casos nos bairros, assim como nos postos administrativos. O bairro de Mutavarrex possui mais de 13.000 habitantes que têm na agricultura a sua principal atividade. O Regimento da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial mostra-se preocupado com os casos de afogamento que se registram em vários pontos da província de Nampula, originados principalmente pela falta de observância de regras de segurança de travessia dos cursos de água que, nesta época chuvosa, aumentam de caudal. A preocupação foi manifestada pelo comandante do regimento, que revelou estarem a ser desenvolvidas ações de sensibilização no sentido das populações abandonarem as zonas de risco. Jaime Mário explicou que, em consequência do desacato das orientações emanadas pelas autoridades, ocorreram naufrágios nos distritos de Mussuril e ao largo da Baía de Nacala, que resultaram na morte de 2 pessoas e o desaparecimento de outras 5. Nós tivemos no dia 21, no distrito de Mussuril, um caso de afogamento. Só foi lá, portanto, a pesca, no período de noite, mas no meio dos avisos, e essa pessoa encontrou a morte. Tivemos no dia 28, naquela porto, uma família estava, portanto, a evacuar um parente com problema de saúde para naquela porto, não teve espaço de aguardar esse período. E chefe, tanto parte no período de noite, e a natureza não entrou, portanto, nessa preocupação, a empregação acabou naufragando. Nela vinha lá a porto cerca de 9 pessoas. Das 9 pessoas, 5 são dadas por desaparecidas. Uma menor dos seus 12 anos foi um óbito. A fonte explicou que as ações de sensibilização vão continuar para que as populações acatem as orientações no sentido de abandonar as zonas de risco com vista a precaver-se dos perigos que os cursos de água oferecem nesta época do ano. Continuamos a deixar aquilo que é o nosso apelo, sobretudo as pessoas que vivem nas zonas de riscos. É claro que, de fato, para este ano, em termos de água, não vamos sofrer, mas indica tudo que, portanto, algumas albuferas, as nossas barragens também, dos 90% que já têm de aguardamento de água, podem ser desiguais, criar problemas já nas zonas baixas. O Regimento da Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial tem posicionado várias equipas de agentes para garantir a segurança das populações e monitorar a situação em casos de ocorrência de inundações em algumas regiões da província de Nampula. A província de Nampula inscreveu até ao momento 394.575 potenciais eleitores no processo de recenseamento que arrancou a 15 de abril à escala nacional. Anunciado pelo chefe das operações do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que falava esta quinta-feira em conferência que tinha como objetivo fazer o balanço do processo a nível da província. Jacinto Antônio frisou que as 840 brigadas que estiveram a operar no terreno levaram a cabo um trabalho sem sobressaltos, apesar dos efeitos do ciclone Kenneth que se abateu na província de Nampula. Nós achamos que ainda estamos num bom ritmo. As brigadas estão a funcionar, mesmo durante esse intempério. Aquelas que estavam bem protegidas funcionaram, algumas não, e assim que o sol está a abrir, vamos que podemos ou vamos alcançar a nossa meta. De acordo com a fonte, até o momento foram já inscritos mais de 50% dos eleitores
prevendo-se que os restantes sejam abrangidos até o final do processo. Importa referir que o universo da província de Nampula é de 2.793.912. Deste número, nós temos aquele registro de eleitores nas eleições para as eleições municipais, que foi de 1.091.772 eleitores. Portanto, esses já estão recenseados. Então, se formos a somar com este número que eu acabei de anunciar de 394.575, significa que já estamos acima de 50% do universo. Portanto, estamos num bom caminho. E apesar daquilo que eu disse atrás, que todos nós sabemos, que ficamos a segunda semana praticamente a trabalhar a meio gás. Até agora algumas brigadas ainda continuam a trabalhar a meio gás, por causa disso, né? Mas porque algumas anos ainda está a chover. Mas nós achamos que vamos alcançar a nossa meta, porque ainda estamos num bom ritmo de recenseamento. Refira-se que o processo de recenseamento eleitoral, que teve o seu início no dia 15 de abril passado em todo o país, vai decorrer até o próximo dia 30 de maio. Por isso, se ainda não se recenseou, faça o seu dever cívico. Gratos pela atenção, o mês de Ramadã já está na porta. Fique bem e acompanhe a nossa restante programação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.